RCV Notícias. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa tarde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal desta hora na Rádio de Cabo Verde. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a ser abordados. Chefes de Estado da CDAO decidem pela implementação da moeda única para a sub-região a partir do próximo ano. ECO é o nome da nova moeda, deve substituir o franco CFA, mas Cabo Verde deve ficar de fora e manter o escudo. Sinalizador inaugurado em março em São Domingos não funciona em pleno. O Presidente da Câmara Local espera respostas para poder informar. Navio de Abraba, que deve ficar circunscrito à linha Brava-Fogo Brava, chega ao país, vindo da Noruega após várias escalas. França, Espanha e Portugal, por além de outros países, continuam a combater grandes incêndios florestais antes da nova onda de calor na Europa. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, boa tarde. Os chefes de Estados e do Governo da Comunidade dos Estados da África Ocidental, CDAO, decidiram na última cimeira a introdução do ECO, moeda única da CDAO, no próximo ano e que deverá começar nos países que cumpram os critérios de convergência e que estejam preparados para participar. O consultor da CDAO para as perspectivas económicas de Cabo Verde, Agnelo Sanches, reconhece o valor da moeda única para a sub-região, mas considera que a moeda única não deve ser assunto prioritário para Cabo Verde, alertando para os riscos à estabilidade cambial. O José António dos Reis falou com um especialista. A decisão que saiu da última conferência que decorreu em Freetown, na Serra Leoa, onde os chefes de Estados e de Governo da Comunidade dos Estados da África Ocidental sublinharam um compromisso com o lançamento da moeda única da CDAO, o ECO, no próximo ano como instrumento para aprofundar a integração económica regional e promover um crescimento sustentável e inclusivo no seio da Comunidade dos Estados da África Ocidental. O economista e consultor da CDAO para as perspectivas económicas de Cabo Verde, Agnelo Sanches, considera que a adesão de Cabo Verde à moeda única da CDAO traz impactos mistos, mas alerta para os riscos à estabilidade cambial. Por isso, explica Agnelo Sanches, a moeda única da CDAO não deve ser prioridade para Cabo Verde nesta fase. A prioridade do Cabo Verde é produzir, tentar abrir o mercado, criar o mercado para ter uma exportação e importação da CDAO, aumentar o comércio, ter essa perspectiva de aproveitar as vantagens da integração. Ser um país insular que pode aproveitar muito bem da CDAO para ser o salão do turismo da CDAO, ter essa perspectiva estratégica, mas não ter a moeda como a prioridade, porque ela não é para Cabo Verde uma prioridade, mas não digo que não seria útil, é muito útil, mas ela não é uma prioridade por um momento. E o Parlamento da CDAO, reunido ontem em Cotonou, Benin, defendeu a adoção de reformas políticas coordenadas para remover os obstáculos que continuam a limitar o crescimento das micro, pequenas e médias empresas. O consultor da CDAO, Agnelo Sanches, lembra que a organização regional tem estratégias próprias para a promoção das pequenas e médias empresas e que que pede aos países para adotarem posturas consequentes. O consultor e economista cabo-verdiano reconhece também que os países membros devem adotar as reformas que a CDAO recomenda. É preciso, sim, falo de programas de acesso ao financiamento, os países devem procurar aderir na perspectiva de reduzir a dependência do setor informal, que representa cerca de 90% das atividades económicas na sub-região, promover crédito acessível e proteção legal para as empresas formalizadas, mas também a questão da transformação digital, incentivar a adoção de tecnologias digitais para aumentar a produtividade e competitividade, mas apoiar startups e pequenas e médias empresas na integração em mercados digitais. Portanto, os países devem ter essa perspectiva também que a região, a CDAO, recomenda e faz muito bem. Os parlamentares da CDAO lançaram este apelo na abertura da reunião da Comissão Mista de Indústria e Setor Privado, Política Macroeconómica e Investigação Económica, Administração, Finanças e Orçamento e Contas Públicas do Parlamento da CDAO, que está a decorrer na República do Benin.
CDO com moeda única a partir do próximo ano. ECO é o nome da moeda que deve substituir o franco CFA, mas Cabo Verde deve ficar de fora e manter o escudo. A central desalinizadora do Conselho de São Domingos, inaugurada em março deste ano, não funciona em pleno. Em declarações à rádio de Cabo Verde, o presidente da Câmara Municipal local avança que a infraestrutura concebida para disponibilizar água a 10 zonas agrícolas zonas que enfrentam secas severas e perda de capacidade produtiva não corresponde até então à expectativa criada. Isaías Varela assegura que informações sobre o investimento são escassas, pelo que espera, no âmbito da visita prevista nos próximos dias da Ministra da Agricultura, conseguir respostas para poder transmitir aos munícipes que enfrentam não só a escassez de água para a agricultura, como também para abastecimento. A Joana Lopes com os detalhes. Escassez de água no Conselho de São Domingos continua a ser o problema que mais afeta a população. Para resolver o problema, foi inaugurada em março passado uma dessalinizadora. Infelizmente, conforme o presidente da Câmara local, a infraestrutura hidráulica não corresponde à expectativa criada à volta do investimento. Desde a sua inauguração, a água disponibilizada ainda não responde à expectativa dos agricultores nem do município, porque são pequenos grupos de agricultores que recebem, mas esse grupo ainda é reduzido, ou seja, a dessalinizadora não está a funcionar na sua plenitude, porque não tem beneficiado números de agricultores de toda a freguesia de Nossa Senhora da Luz, e pior para falarmos do aumento da área irrigada. A nível de consumo, as famílias, as comunidades praticamente mais de 2 meses sem água nas torneiras. Isso é um problema que está a afetar a vida cada vez mais da população do município de São Domingos. Além da água para a agricultura, que o projeto não está a funcionar na sua plenitude. Perante a pressão dos agricultores e da população em geral, espera com a visita do governo nos próximos dias ao Conselho poder perceber melhor o que se passa, já que as informações disponíveis até então são escassas. Mas o que é que falta? É preciso dessalinizar mais água? Olha, em termos de informação também temos informação escassa. Temos de, nos próximos dias, fazer essa visita com o próprio ministro para inteirarmos o que realmente está a acontecer a nível deste investimento que criou grande expectativa ao município, mas ainda não tem funcionado como deveria ser. Entende que é necessário avançar com os investimentos necessários para atender, sobretudo, aos agricultores nesta altura do ano. A questão da conduta, para levar a água até aos reservatórios que estão em construção, mas ainda as parcelas dos agricultores ainda não podemos falar de que há registro, sobretudo, da recepção de quantidade e qualidade da água desejada. É necessário aí acelerar, porque estamos numa época em que os agricultores querem produzir, mas com a falta de água, é claro que isso vai agravar cada vez mais a situação dos agricultores. É necessário, quando estamos a fazer investimento desta natureza, então garantir de facto que funcione na sua plenitude, de modo a trazer os resultados que nós estamos à espera. Aliviar estresse aos agricultores, aumentar a área irrigada, aumentar a produtividade e trazer mais rendimento para as famílias e menos pressão social ao presidente ou à Câmara Municipal. Acrescento o responsável que, além dessa dessalinizadora na zona da Praia Baixo, a outra é em Moia-Moia com o mesmo problema. Ainda no domínio económico, as duas câmaras de comércio do país esperam que o debate sobre o Estado da Nação, previsto para a próxima sexta-feira, clarifique a estratégia económica do novo governo. Dos transportes à falta de mão de obra, passando pelos custos de contexto e pelos incentivos às empresas, o patronato quer saber como o governo pretende acelerar o crescimento económico e criar mais riqueza. O jornalista Carlos Santos falou com empresários. O presidente da Câmara de Comércio de Barlavento espera que o debate responda aos principais constrangimentos da economia cabo-verdiana. Jorge Pimenta Maurício diz que os empresários aguardam medidas concretas para apoiar quem investe e produz no país. Daqui a um ano, no próximo Estado da Nação, não avaliaremos a economia pelas intenções ou pelas projeções do PIB, mas pela vida real das empresas. É perguntar, as licenças saíram a tempo? A carga fluiu sem bloqueios aduaneiros. O investidor cabo-verdiano teve o suporte e o crédito que necessitava. Se a resposta for sim, então sim.
a economia estará finalmente no rumo certo. Para o porta-voz dos empresários da região norte, Cabo Verde vive um momento de forte procura, mas esse potencial continuará subaproveitado enquanto persistirem a burocracia e os elevados custos de contexto. Os custos burocráticos e administrativos, os chamados o custo do Estado, a lentidão na emissão das licenças, tanto as licenças industriais, ambientais, de construção, outros, os processos aduaneiros complexos e demorados que retêm mercadorias nos nossos portos, o excesso de certidões, formulários, carimbos exigidos para qualquer ato comercial que às vezes a própria lei nem já exige, mas ainda há agentes que exigem, os contenciosos judiciais e fiscais que se arrastam no tempo e muitas vezes sem resolução. Também os custos das infraestruturas e da própria insularidade, o custo físico. Também o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, espera que o debate da próxima sexta-feira resulte em medidas concretas de estímulo à atividade empresarial. É a questão da taxa de juros que os empresários pagam na compra do dinheiro. 2, é a acessibilidade ao financiamento. 3, é que proteção podem ter nos negócios nacionais, que muitas vezes são financiamentos internacionais que se vão buscar e que é pago pelos impostos dos empresários nacionais, que proteção os empresários nacionais têm para chegar a esses negócios também. Entre as prioridades, Marcos Rodrigues aponta os transportes. Defende que o país já não pode adiar uma solução para o setor e considera essencial reforçar as ligações interilhas e regionais. Cabo Verde não pode continuar a cometer erros que no passado custou muito caro e que esse custo é transferido para a atividade empresarial, porque é através dos impostos que se consegue manter essas atividades, e os nossos impostos têm que ser muito mais bem empregues e, como tal, sugerimos ao Governo de Cabo Verde que deixe o prejuízo maior de lado e que resolva esse problema e que retire-se o transporte aéreo internacional e que fixe-se no transporte aéreo doméstico, mas doméstico regional. Os representantes das duas câmaras de comércio dizem acompanhar com expectativa a agenda económica do novo governo, liderado por Francisco Carvalho, quanto às promessas de reforço do Estado Social e de gratuitidade em alguns setores. Defendem que essas políticas só serão sustentáveis com uma economia mais produtiva e capaz de gerar mais riqueza. Ainda no domínio econômico, o transporte do navio Jabraba chegou à Ilha do Sal hoje de manhã por volta das 9h30, concluindo uma viagem iniciada na Noruega e que incluiu passagens por França, Espanha, Portugal continental, Madeira e Ilhas Canárias, antes de alcançar Cabo Verde, entrando para a Ilha do Sal. O Valdemar Almeida acompanhou e tem os detalhes. Com 26 metros de comprimento e capacidade para transportar 85 passageiros, além de carga, a embarcação é vista como um importante reforço para a ligação marítima entre as Ilhas da Brava e do Fogo, uma rota fundamental para a mobilidade de pessoas e mercadorias na região sul do arquipélago. A chegada do Jabraba ocorre com grande expectativa por parte das populações, operadores económicos e autoridades locais, tendo em conta os benefícios esperados para o transporte interilhas, o abastecimento de bens essenciais e o desenvolvimento das atividades comerciais entre as duas ilhas. Antes de iniciar as operações regulares, o navio será submetido a vistorias técnicas e ao processo de licenciamento pelas autoridades marítimas cabo-verdianas, etapa necessária para garantir o cumprimento de todos os requisitos da segurança e navegação exigidos pela legislação nacional. Após a conclusão desses procedimentos, o Jabraba poderá entrar em serviço, contribuindo para uma maior regularidade das ligações marítimas, maior capacidade de transporte de passageiros e carga e melhores condições da mobilidade para os residentes da Brava e do Fogo. A nova embarcação representa mais um passo no reforço da conectividade marítima em Cabo Verde, aproximando comunidades, facilitando o comércio e criando melhores condições para o desenvolvimento económico e social das duas ilhas. A chegada do navio ao Porto da Palmeira despertou interesse, incluindo da comunicação social.
A Rádio de Cabo Verde tentou acompanhar o atracamento da embarcação no cais da Palmeira e conversar com a tripulação, mas não conseguiu obter autorização para o efeito, não tendo sido possível realizar a cobertura prevista no local. Pois a embarcação chegou, está na Ilha do Sal, mas ainda não se sabe quem vai agenciar e ou explorar a embarcação. A falta de recursos humanos na área da saúde é uma das principais dificuldades constatadas pelo Ministro da Saúde na sua primeira visita a São Vicente. Uma visita de 2 dias que acontece no âmbito da preparação sobre o estado da nação. A Patrícia Martins com os detalhes. Lúcio Fernandes esteve esta manhã na Delegacia de Saúde e visitou as obras do Centro de Saúde de Monte Sossego. Visitas que, diz o governante, permitem conhecer o funcionamento das estruturas sob a sua tutela. A ideia da visita é tomar conhecimento do funcionamento das estruturas de saúde em todo o país e poder ver quais são as dificuldades onde o Ministério de Saúde pode atuar para melhorar as condições de prestação de serviço a nível nacional. A dificuldade que temos fundamental aqui é recursos humanos. Necessidade de mais médicos, mais enfermeiros e também técnicos de farmácia, técnicos de laboratório e outros para o Sistema Nacional de Saúde, que vamos estar dando todos os esforços para resolver esses problemas a nível nacional. Visitei as obras do Centro de Saúde de Monte Sossego. Ainda falta algum trabalho, não temos ainda uma data exata de finalização do trabalho, mas depois de finalizado o trabalho temos que buscar todo o equipamento, todo o mobiliário para o centro, que não está neste momento incluído no orçamento do trabalho das obras. Vamos então, a partir de agora, ver as necessidades deste centro para podermos estar fazendo toda essa engenharia de conseguir esses materiais para termos este centro o melhor equipado possível. O Ministro da Saúde esteve também no Centro de Terapia Ocupacional da Ribeira de Vinha, onde falou à imprensa. Lúcio Fernandes enalteceu as condições do centro. Depois de visitar outro centro de reabilitação, que é da Granja de São Filipe, e visitar este centro, Ribeira de Vinha, a diferença estrutural é enorme. As condições que temos aqui são melhores daquelas que temos na Granja de São Filipe. A ideia é também dotar a Granja de São Filipe com as mesmas condições infraestruturais que aqui temos para dar melhor qualidade de atendimento e algumas coisas que temos que mudar a nível de protocolo de aceitação dos internos que temos aqui. Hoje sabemos a dificuldade do protocolo muito burocrático para a aceitação dos doentes aqui e vamos ter que trabalhar neste sentido de fazer que o internamento das pessoas aqui nestes centros seja mais facilitado e também quanto o apoio que podemos dar, sabemos do trabalho importante que fazem na Granja de São Filipe e aqui na Ribeira da Vinha. Do parte do Ministério é fazer o que está no nosso alcance para melhorar o funcionamento desses centros. Esta tarde o Ministro da Saúde inicia a sua visita ao Hospital Batista de Sousa. E mais de 200 casos de hepatite B foram registrados em 2025 em Cabo Verde. Apesar da baixa prevalência da doença no país, as autoridades de saúde alertam que o diagnóstico tardio continua a ser um dos maiores desafios. No Dia Mundial das Hepatites Virais, assinalado a 28 de julho, hoje, o Instituto Nacional da Saúde Pública promoveu uma mesa redonda para reforçar a prevenção, o rastreio e também o tratamento. A Dina Almeida com os detalhes. Silenciosa e muitas vezes descoberta apenas em fases avançadas, a hepatite viral continua a representar um problema de saúde pública em Cabo Verde. Um vírus que está causa inflamação no fígado e que em casos mais graves pode levar até a cirrose ou até a cancro. Apesar da baixa prevalência da doença no país, a hepatite continua a exigir vigilância permanente e investimento na prevenção, destaca a coordenadora do programa das DST. Em 2025 nós realizamos um estudo a nível das penitenciárias, onde registramos casos e também temos casos que foram registrados nas estruturas, um total de mais de 200 casos de hepatite B a nível nacional. O diagnóstico tardio é um dos maiores desafios no controle da doença. É fazer com que a população sinta-se informada, sensibilizar para que todos tenham acesso e que possamos evitar essa doença que é evitável, como já tinha dito. Então, quanto mais cedo não faz aquele diagnóstico, melhor e também, claro, previne. Segundo Marta Freire, Cabo Verde está a preparar-se para reforçar as estratégias de prevenção e diagnóstico precoce da doença. Neste momento, o país está a preparar para a tripla eliminação, a eliminação do VIH, sífilis e hepatite.
A vacinação e o rastreio nas grávidas são os mecanismos de tratamento, permitindo identificar precocemente a doença e reduzir o risco de transmissão ao recém-nascido. Nós temos o nosso calendário vacinal. A vacina de hepatite B foi implementada em 2002. Todas as crianças, ao nascer, fazem a vacina na maternidade e dão continuidade ao calendário nos centros de saúde, nos cuidados primários de saúde. No campo do rastreio, diagnóstico e tratamento, nós temos testes rápidos disponíveis. Foi implementado no ano passado o teste rápido da hepatite sistemático nas grávidas, igual ao que fazemos ao VIH e a sífilis. Todas as grávidas hoje são rastreadas no pré-natal para hepatite. Tendo o diagnóstico positivo para hepatite, nós temos medicamento disponível em todas as estruturas de saúde. Nós temos 2 linhas de tratamento e fazemos o seguimento da paciente na sua estrutura. O país está a negociar a aquisição de medicamentos para o tratamento da hepatite C, reforçando a resposta nacional às hepatites virais. O amigo ouvinte está em sintonia com a Rádio Cabo Verde, já são 13 horas mais 20 minutos, alguns segundinhos. Violência económica traduzida sobretudo no incumprimento de pagamentos e também de acordos financeiros é a principal forma de abuso contra pessoas em situação de prostituição em Cabo Verde. A conclusão consta do estudo de pós-doutoramento, O Lado Invisível da Prostituição, a Violência da Voz dos Clientes, da investigadora espanhola Laura Padiares Amedeiro. A autora defende uma maior aposta em políticas de prevenção e também no envolvimento dos homens no combate à violência de género. A Edneia Barros falou com a académica. O estudo, desenvolvido em parceria com a Universidade de Cabo Verde, conclui que existe uma forte presença da violência no contexto da prostituição no país. Segundo Laura Palhares Mineiro, Cabo Verde é o primeiro dos 7 países onde pesquisou o tema em que a violência económica surge como a principal forma de abuso identificada. Em Cabo Verde existe muitíssima prostituição de todas as identidades sexuais, fundamentalmente feminina, que há muitíssima violência, mas não fundamentalmente física, mas o primeiro tipo de violência que há dentro da prostituição é violência económica. É algo que, depois de estar pesquisando os 7 países do mundo, é o primeiro país onde me encontro que o primeiro tipo de violência dentro da prostituição é violência económica, ou por impagos, por não acordos nos não acordos económicos. Então isso leva a par violência física diretamente. Então, que existe en Cabo Verde prostituição moita, existe violência moita. De que tipo? Violência económica principalmente, que vai associada a uma violência física depois. O estudo conclui que a violência está naturalizada e frequentemente associada a traumas de infância. Para a investigadora, os resultados evidenciam a necessidade de reforçar políticas públicas de igualdade e prevenção da violência, envolvendo simultaneamente homens e mulheres. Está muito naturalizada a violência, não só dentro da prostituição, sino também na infância dessas pessoas. Está muito naturalizada. Não é uma violência que aparece porque consume prostituição, é uma violência que já vem desde a infância. Eu gostaria que se trabalhasse mais em temas de igualdade. Com este estudo, digo, não só no temas de prostituição, estamos falando de violência em geral, ok? Então, Cabo Verde está no caminho. Vale, hai unha lei que já promove a igualdade, mas para min eu digo que é unha lei que está como bloqueada. Hai intentos, mas non hai cousas efectivas. Se traballamos con as mulleres, non dá certo. Temos que traballar con concienciación masculina, traballar esa masculinidade hegemónica, ese patriarcalismo que hai en Cabo Verde, ese machismo. O sea, non falo de machismo a nivel geral, falo de machismo a través de base científica como é o meu estudo. É dicir, en Cabo Verde hai moita infidelidade. Entón, esa infidelidade está moito naturalizada. As propias mulleres naturalizan. É un exemplo, traballar esta tipoloxía de violencia, porque para min unha violencia, falta de respeto e violencia, pode levar por bom caminho. A investigação, explica a autora, inclui 4.500 inquéritos e 26 entrevistas aprofundadas com clientes da prostituição na cidade da Praia, envolvendo diferentes perfis sociais e profissionais para analisar os padrões de violência associados ao consumo interno da prostituição em Cabo Verde. E na Ilha do Sal, um jovem de nome Kelton Fernandes foi encontrado sem vida na Baía de Santa Maria. Junto ao corpo estavam materiais de mergulho, conforme o Moisés Évora.
Um jovem de nome Kelton Fernandes, que praticava mergulho, foi encontrado sem vida na Baía de Santa Maria. Foi na zona de Ponta Sinó. O corpo foi encontrado por mergulhadores que estavam em plena faina, transportando turistas num bote. Elvi Zari estava no bote e explica aquilo que constataram. Meu companheiro aqui, um brother aqui, Nox, não sei para mar, não vai. Não vai já com um boi que está bem para nós da conta de Alzebenzation. Ele boi se coche ele vai para fundo, ele é um espingarda, ele vai para fundo. Ele vai para a espingarda. Quando ele tica, diga que espingarda vai para ele voltar a cara ele